Meu nome é Rogério, eu sou de Londrina. Eu queria dizer para vocês que eu nasci num lar evangélico, porém eu só vim conhecer Jesus em 2008, quando passei por um acidente muito grave. Eu bati com uma motocicleta, uma CBR 1000, a 270 km por hora. Mas para eu explicar melhor essa história, o porquê que eu bati a essa velocidade, eu tenho que contar um pouquinho da minha infância, um pouco da minha adolescência, para você entender o tamanho do meu amor por duas rodas e pela velocidade. Eu nasci numa família muito humilde, meu pai era motorista de ônibus, minha mãe dona do lar. Então, muito pequenininho, com 8 anos apenas, eu vendia coxinha no bairro da Vila Casone, em Londrina. Logo com 10 anos eu montei uma caixinha de engraxar sapato e eu começo a engraxar sapato ali na cidade, no calçadão de Londrina. E quando eu fiz os meus 12 anos, eu lembro-me que eu comecei a trabalhar em uma empresa e assim mesmo eu fazia bicos nos fins de semana porque eu tinha um sonho. Meu sonho era comprar uma motocicleta. Todo jovem, todo adolescente, ele tem um desejo, tem um sonho de ter alguma coisa, né? Uns carros, uma casa, outras pessoas têm como hobby talvez um brinquedo, né? Um esporte, mas eu tinha um sonho de ter uma motocicleta. Então, com 12 anos, eu comprei minha primeira motocicleta. Eu lembro-me que foi uma Yamaha cinquentinha. E eu não parei mais. Eu fui trocando de motocicleta gradativamente. Eu lembro-me também que aos 18 anos eu já tinha um imóvel no meu nome, eu tinha uma motocicleta e eu tinha um Jeep. Toda a vida gostei de esportes radicais, então com apenas 18 anos eu já tinha todos esses bens material, porque a palavra de Deus diz que tudo que nós plantamos nós colhemos. Então eu conheci minha esposa logo em seguida. Passou-se um tempo, nós nos casamos, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Vitor, tenho o Vinícius e Deus me abençoou muito. Eu comecei com uma empresa bem pequenininha, era uma borracharia ali na Vila Casone e eu comecei ali sozinho, trabalhando aos sábados, aos domingos. Essa borracharia ela se tornou uma loja e essa loja se tornou uma empresa. E em 2008, já com alguns funcionários, levando uma vida assim totalmente abastada, com bastante dinheiro na conta, conseguindo comprar tudo que eu tinha vontade, né? Eu comecei a fazer parte de um motoclube, né? E esse motoclube fazia alguns passeios finais de semana e em um desses passeios eu acabei sofrendo esse acidente. Eu lembro-me como se fosse hoje. Eu tinha o desejo de comprar um capacete que até então eu não tinha e eu tenho isso como algumas providências que Deus foi tomando na minha vida. Então a minha sogra, poucos meses antes do meu acidente, ela foi acometida de um câncer e foram retirados 2 tumores malignos da sua cabeça. E ela teve que fazer um transplante de medula em São Paulo. Então lembro-me que eu levei ela até São Paulo e ela fez esse transplante de medula. E eu deixei ela lá num alojamento e eu voltando com o meu carro, eu não me esqueço, eu questionei Deus, eu e Deus ali dentro do meu carro, eu falei, puxa, como Deus é ingrato, como Deus é injusto. A minha sogra, uma pessoa tão alegre, uma pessoa tão feliz, ela me incentivou a comprar aquela motocicleta, era uma pessoa muito amiga, bem parceira, e de repente estava ali naquele estado assim, terminal, né? Como os médicos disseram, que seria muito um milagre mesmo de Deus se ela tivesse a saúde dela restaurada. E saber que poucos dias depois eu passaria por uma situação pior do que a dela, como foi o que aconteceu. Eu me recordo que em São Paulo, quando eu a levei,
eu comprei esse capacete, era um capacete italiano, um capacete, um AGV, e eu comprei também ali um protetor de coluna, né? Então eu, chegando em Londrina, eu não vi a hora de mostrar para os meus amigos aquele capacete novo, um capacete caríssimo, quase R$3.000, né? Tinha comprado mais alguns equipamentos lá e eu tinha gastado muito dinheiro. E bom lembrar que depois que o dinheiro veio com muita facilidade na minha vida e eu comecei a adquirir muitos bens, o meu coração ele se voltou para esses bens materiais e isso foi me levando a uma grande perdição. E uma das coisas assim principais que eu comecei a perder foi a minha família. Como eu comecei a chegar tarde em casa, né? Eu saía para fazer esses passeios, esses encontros, e eu comecei a chegar em casa 10 horas da noite, eu comecei a chegar meia-noite, e muitas vezes eu chegava até posar fora de casa. Então isso foi criando um atrito, foi criando algo assim muito complicado com a minha esposa. E o meu casamento estava assim por terminar, né? Por várias vezes eu tinha falado para ela em terminarmos o nosso casamento, em separarmos, né? E eu estava disposto a separar da minha esposa, estava disposto a deixar meus filhos, deixar a minha casa, para levar uma vida de solteiro, né? Assim como alguns amigos meus que faziam parte daquele motoclube. E eu lembro-me que eu, voltando de São Paulo, né? Eu não via a hora de mostrar para aqueles amigos meus o capacete novo, né? Eu estava com a motocicleta nova, na época uma CBR 1000 2008, né? E nós estávamos ali naquele posto de combustível, nós tínhamos um grupo de motociclistas, mais ou menos uns 20 motociclistas, né? Todos ali equipados com seus macacões, seus capacetes. E quando nós estávamos prontos já para sairmos, né, algo assim interessante aconteceu. Chegaram 3 motociclistas que não faziam parte do nosso grupo. Nosso grupo era um grupo fechado, nós fazíamos aula de pilotagem no autódromo, então estávamos sempre unidos ali. Mas esses 3 motociclistas não faziam parte do nosso motoclube. E eles chegaram e quiseram ir com esse nosso grupo até a cidade de Maringá. Nós tínhamos o hábito de fazer ali uma oração, pedimos a proteção de Deus e nós fizemos isso, demos as mãos ali um para o outro, fizemos aquela oração e saímos Londrina, Maringá. E a minha lembrança é a seguinte, eu passei o pedágio de Rolândia e como tinham 2 amigos que estavam na minha frente, a primeira coisa que veio na minha mente foi a seguinte: se eu andasse atrás daqueles 2 motociclistas, as pedrinhas que as motocicletas deles jogariam no meu capacete, poderia riscar meu capacete novo. Eu estava assim com tanta adoração, com tanto amor pelo capacete, pela motocicleta, né, pelos bens materiais que eu tinha ali, e eu tive a seguinte ideia. Eu falei, vou ultrapassar esses 2 amigos e eu vou liderar o grupo. Então eu fiz dessa maneira. Eu ultrapassei esses 2 amigos e eu estava liderando o grupo. Eu fiz a última curva da minha vida em cima de 2 rodas, foi a curva da Penac. Aquela curva nós fazíamos ela mais ou menos 180, 190 km por hora. E logo depois dessa curva vem uma reta, um pontilhão, onde tem o trevo da cidade de Astorga e Arapongas. Então quando eu cheguei no topo dessa rodovia, eu olhei aquela descida, uma reta assim, bem privilegiada, uma vista, né? Não tinha entrada de carro, né? Lembro-me que a velocidade era 110 km por hora, então ali eu enrolei o cabo da minha motocicleta e quando eu estava a exatamente 260, 270 km mais ou menos por hora, vinha vindo um Gol. Esse Gol, ele vinha vindo de frente e ele resolve entrar do meu lado direito. Ele não deu sinal de seta do lado direito, que ele ia encostar, depois fazer essa conversão, nem deu seta que ia virar para o lado esquerdo. Ele simplesmente veio de frente e entrou do meu lado. Então foi inevitável a colisão. Eu bati de frente com esse Gol, não me recordo de nada.
mas eu sei que o meu braço bateu na coluna do lado esquerdo e o meu braço foi arrancado ali na hora, né? Essa coluna abriu mais ou menos 1,5 palmo, a minha perna bateu no teto daquele carro, quebrou o para-brisa do carro, chegou a enrugar o teto do carro, porém a minha perna não separou, ela ficou pendurada talvez pelo macacão, e eu fui arremessado a uns 5 metros de altura e a 95 metros de distância. Eu caí do lado direito ali do acostamento, praticamente sem vida, eu estava sem a minha perna, sem o meu braço, a minha perna totalmente virada para trás. E os 2 amigos que estavam vindo atrás, um conseguiu pegar o acostamento do lado direito, escapou ali das peças da minha motocicleta, e o outro pegou a pista contrária, não vinha vindo nenhum carro, ele conseguiu se livrar ali do acidente, graças a Deus. Mas eles não tiveram coragem de parar ali onde eu estava, a cena era muito feia, eu sem o braço, a perna totalmente virada para trás, eles pararam lá na frente, e o restante do grupo que estavam vindo atrás foram parando e ali me deram fizeram ali os primeiros socorros, né? Gosto de lembrar que foi chamada uma ambulância, e essa ambulância, ela veio muito rápido, porém ela veio sem médico, veio somente o motorista e o socorrista. E logo mais vocês vão entender o porquê que Deus permitiu que acontecesse dessa maneira. O que nós descobrimos? Aqueles 3 médicos, aqueles 3 motociclistas que saíram conosco e nós não os conhecíamos, eram 3 médicos. Eram 2 médicos gastro e um cardiovascular. E o interessante foi que aquele médico cardiovascular, ele entrou dentro ali da ambulância e começou ali a me dar os primeiros socorros, né? Aquela ambulância fechou as portas e ela foi para um hospital, e qual a surpresa, né? O hospital mais próximo que tinha ali, o Hospital João de Freitas, 1.800 metros mais ou menos de distância. E algo surpreendente aconteceu dentro dessa ambulância.